Fala galera, Thiago Messias aqui, trazendo para vocês agora o capítulo 7 do livro The One Thing, Chapter 7, tá? Sem enrolação, vamos lá. Dá o sinal aí, se você está assistindo, escreve aí o seu nome, exemplos, me dá um like, comenta, inscreve no canal. Se você que está vendo aí pelo YouTube gratuitamente os 10 primeiros minutos, me chama aí se quiser entrar para o Clube de Leitura em Inglês. Estamos lendo o livro The One Thing, beleza? Tá na descrição aí, você pode acompanhar. Acho que tem meu Instagram aí, né? Eu acho. Me chama por lá, ou no comentário, me manda seu e-mail, sei lá, a gente dá um jeito de se comunicar. Beleza? Então, para quem tem o livro, o PDF, pode acompanhar a leitura comigo, ou tem o glossário aí que eu mandei, o glossário das principais expressões desse capítulo. Tá com vocês aí? Pega, imprime, tá? Vamos fazendo as anotações. Ou se você estiver só ouvindo, beleza, escute, repita as pronúncias que eu for mencionando aqui, que eu for destacando, e bora lá. Também o pessoal que está no grupo, já mandei o áudio, né, lendo uma leitura corrida desse capítulo todo aqui, beleza? E agora é a videoaula. Eu vou ler, mais uma vez, falar de algumas pronúncias, traduzir algumas coisas só, e é isso. Pega sua água, seu café, o seu leitinho, o seu café, o seu chá. E vambora, beleza? Aqui, Chapter 7. Willpower is always on will call. É o título desse capítulo. Tá aqui, ó, capítulo 7. Willpower is always on will call. Observa as pronúncias das palavras que tem L. Repete comigo aqui, ó, a letra L em inglês. Fala L, 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 L. Agora, normalmente eu vejo as pessoas fazendo um som de U, né? Por exemplo, essa palavra é will, não é will, é will. Willpower is always on will call. Esse willpower dá um sentido de força de vontade. Essa frase, willpower is always on will call, observa que o will call está separado com um hífen, né? Will call. Essa frase significa algo como que a sua força de vontade está sempre à prontidão, sempre disponível, tá? A força de vontade está sempre de prontidão. Eu tenho minhas anotações aqui, eu estou lendo, tá? Um roteirinho que eu já montei. Então, tem uma outra frase legal que fala assim, ó, willpower is always just a call away. Então, a força de vontade está apenas uma ligação de distância. É só você pegar e ligar, tá? A expressão will call é usado em alguns lugares assim que você já comprou um ingresso com antecedência e você vai lá só para pegar, tipo isso, tá? Esse will call, seria essa janelinha. Ou você compra um produto e aí você já paga em um lugar e vai lá só retirar o produto, né? Tipo esses lugares de fast food também, pode ser, tá? É isso. Aqui tem um dizer aqui, ó. Odysseus understood how weak willpower actually is when he asked his crew to bind him to the mast while sailing by the seductive sirens, tá? Aqui está falando que Odisseu entendeu como a fraca força de vontade, na verdade, ela é quando o quão fraco é a força de vontade quando quando for perguntado a ele pela sua crew, pelo seu time, ou foi pedido, né, para amarrar ele num mastro enquanto eles velejavam pela sedutiva Sirens, tá? Passavam por esses Sirens. Quem conhece aí a história de Odisseu vai saber ou não, dá uma pesquisada aí. Olha só, continuando. Why would you ever do something that hard way? Why would you ever do something the hard way? Por que você faria algo da forma mais difícil, the hard way? Why would you ever knowingly get behind the 8-ball, deliberately crawl between a rock and a hard place? Or intentionally work with one hand tied behind your back? Por que você vai fazer as coisas da forma mais difícil, né? You wouldn't. Você não vai. But most people unwittingly do every day. É legal que esse unwittingly aqui está se repetindo em todos os capítulos, basicamente. Eu coloquei mais uma vez aí. Without realizing, quando você faz algo sem perceber. Então, most people unwittingly do every day. Muitas pessoas
né, faz isso de uma forma sem saber, a pessoa está fazendo isso, né? Está fazendo as coisas da forma mais difícil ou pelo caminho mais difícil. When we tie our success to our willpower without understanding what that really means, quando nós amarramos o tie aqui, quando nós amarramos o nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa, we set ourselves up for failure. A gente se programa para a falha imediatamente. And we don't have to. E a gente não tem que fazer isso, tá? Vamos ver o que ele tem para falar sobre isso. Often quoted as a statement about sheer determination. Sheer determination. Sheer está aqui no glossário, tá? Sheer quer dizer algo puro, algo completo, por absoluto determinação, né? The Old English proverb, where there's a will, there's a way. Tem um inglês antigo provérbio inglês antigo, que fala, where there's a will, there's a way. Onde tem uma vontade, tem um jeito, tá? Has probably misled as many as it's helped. Provavelmente ele enganou muitas pessoas, levou para uma direção errada mais do que ajudou. It just rolls off the tongue and passes so quickly through our head that few stop to hear its full meaning. Ele só sai da boca ali, da língua, passa na nossa cabeça e muitos param para ouvir o seu real significado. Widely regarded as the singular source of personal strength, it gets misinterpreted as a cleverly phrased, one-dimensional prescription for success. But for will to have its most powerful way, there's more to it than that. Construe, a palavra construe aqui, interprete, entenda de uma certa forma. Construe willpower as just a call for character and you miss its other equally essential element, timing. It's a critical piece. Então, isso aqui é importante. Então, entenda que a força de vontade as just a call, apenas como um chamado para o caráter, você perde o seu outro igualmente essencial elemento, que é o timing, né? É o tempo, o timing. It's a critical piece, é um pedaço crítico. For most of my life, I never gave willpower much thought. Once I did, it captivated me. The ability to control oneself to determine one's actions is a pretty powerful idea, based on training, and it's called discipline. But do it because you simply can. That's raw power, o poder cru. The power of will, o poder do chamado, da vontade. It seemed so straightforward. Essa palavra é legal, eu gosto dela. Straightforward. Straightforward. Significa algo simples, direto, né? Reto e direto para entender. It seemed so straightforward. Né? Pareceu muito direto. Invoke my will and success was mine. Né? Invoque a sua vontade e o sucesso já era meu. Parecia tão reto e direto, né? Invoque a vontade e o sucesso já era meu. I was on my way. Eu estava no caminho. Sadly, né? Infelizmente, I didn't need to pack much, for it was a short trip. Infelizmente, não precisei colocar muita bagagem não, na mala, porque foi uma viagem curta. As I set out to impose my will against defenseless ghosts, I quickly discovered something discouraging. I didn't always have willpower. Então, o que aconteceu? Eu, né, fui para impor a minha força de vontade contra os meus objetivos sem defesas, os meus goals, goals, né, pode traduzir goals ou objetivos aqui, defenseless, que ele usou defenseless, que é sem defesa. Eu rapidamente descobri algo que desencorajou. Eu nem sempre tinha a força de vontade. E aí estava o problema. One moment I had it, the next, poof, I didn't. No momento eu tinha, no outro, desapareceu, tá? One day it was WOL, esse W-A-O-L, tá lá no glossário, significa absent without leave, missing without permission. Tá? Então falando que sumiu, alguém que sumiu, desertou, vazou, sem permissão. Uma vez, né, one day it was WOL, né, tava aí, sumiu e desapareceu, né, sem permissão. E no próximo, bang, it was at my beck and call. Esse aqui é uma outra expressão, it was at my beck and call, quer dizer que estava lá, pronto, disponível para mim, para qualquer hora, qualquer momento. Então, uma hora estava lá, a outra não estava. My willpower seemed to come and go,
as if it had a life of its own. Minha força de vontade parecia que ia e voltava, né, como se ela tivesse uma vida própria. As if it had life of its own. Building success around full strength, on-demand willpower proved unsuccessful. Então, você está com a força de vontade ali disponível a qualquer hora, a qualquer momento, ela provou ser mal sucedida. My initial thought was, what was wrong with me? Was I a loser? Apparently so. It seemed I had no grit. Parecia que eu não tinha nenhuma coragem, nenhuma determinação. Me fala aí se o áudio e o vídeo tá bom, tá? Nos comentários.